Chegamos no vídeo número 4 desse curso e nesse vídeo eu vou falar sobre saudações, sobre frases prontas, né? Sobre frases mais educadas, sobre o que evitar na hora de falar inglês. Vou mostrar para vocês umas frases, né? Que eu vou colocar para vocês como que vocês usam certas frases em certas situações que vocês podem se deparar. E vou explicar também por que vocês usam essa frase, por que você fala dessa maneira e não de outra, que às vezes você pensava que seria o correto. É a maneira mais formal, a maneira mais informal de se falar em algumas frases. E vou falar também do question words. Question words são as palavrinhas que você usa para fazer perguntas, tá? Que é como, qual, quem, onde, quando, sabe? Essas palavrinhas assim. Então, antes da gente começar, né, a falar nesse vídeo, eu só queria dizer que se você não assistiu aos vídeos anteriores, assista, porque é tudo uma sequência, né? No primeiro vídeo eu falo um pouquinho do verbo to be, né? Falo bem pouco, mas eu falo também sobre o do, sobre did, sobre o will, falo sobre pronomes. No segundo vídeo, né, eu falo bastante sobre algumas palavras que a gente fica em dúvida na hora de pesquisar, falo sobre os modal verbs, né, que é o pode, poderia, deve, deveria, que vai entrar muito aqui nessas frases feitas. No vídeo passado eu falei sobre pronúncia, falei sobre a melhor maneira de você pronunciar as palavras, falei de sílabas tônicas, né, para você, além de aprender as palavras, você também saber falar elas corretamente. Então tudo é uma sequência para você chegar nesse vídeo de hoje e ter as frases, porque não adianta você saber as frases, mas não saber falar ela, né? Então o vídeo anterior é muito importante. Também não adianta você ter uma frase e não entender por que você está falando ela, né? Daí você acha que você pode falar essa frase em toda e qualquer situação e às vezes não é bem assim. Então, vamos lá, tá? Então, se você não assistiu, assista e depois venha para esse vídeo aqui. Agora a gente vai começar então falando de saudações, tá? Já que a gente está começando, vamos começar com as saudações. Em inglês, claro que tem o hi, o hello, que é esse básico que todo mundo conhece. Mas tem maneiras de falar assim, como você está, né? Como que você esteve, como que está o seu dia, né? Que você não usa simplesmente só o hi, hello, né? E o how are you? O hi, hello, how are you é muito básico, muito usado, tá? Claro que você pode usar, não tem problema nenhum, mas é muito básico, né? Então, se você falar para uma pessoa, hi, how have you been? How have you been? Você usa esse how have you been, que significa como você tem estado com alguém que você conhece. Então, how have you been? Como que você tem estado? Se você for perguntar para alguém que você encontrou como que alguma outra pessoa, uma terceira pessoa tem estado, sei lá, você encontrou um amigo seu, você quer saber como que a irmã dele está. How has she been? Tá? Então, com o he, she, it, você não usa have, você usa has. Uma liçãozinha de gramática, tá? Então, o have é para I, you, we e they. E o has significa a mesma coisa do que o have, mas o has é para he, she, it. Então, how has she been? How has he been? Ou how have you been? Então, how have you been é como que você tem estado, tá? Então, isso assim, você pergunta para alguém que você já conhece e faz um tempo que você não vê, né? Como que você tem estado? Como que tá a vida? How have you been? Você também pode perguntar como que tá tudo, né? Como que tá a vida? How is everything? How is everything? Como que tá tudo? Então, isso é uma pergunta tipo, hey, how is everything? Né? Tipo, tell me diga, me conte, how is everything? Então, isso é uma maneira também de usar isso com pessoas que você já conhece, tá? Aí, com pessoas que você não conhece, que é a primeira vez que você tá conhecendo, primeiro que você fala assim, hi, hello, né? E você se introduz. Né? Você diz o seu nome, você pergunta o nome da pessoa, mas tem algumas, eu não quero ensinar para vocês a maneira que a gente aprende normal, porque não é usado, tá? A gente não chega e fala, hi, my name is Maria, what is your name? Não, isso não acontece, tá? Não é uma pergunta usada. Então, a maneira que a gente fala é, hi, I'm Maria, what about you? E tipo, quem é você? Hi, I'm Maria, you? Tipo, simplesmente esse you é tipo, e você? Sabe? Então, hi, I'm Maria, né? Se você se chama Daniele, hi, I'm Daniel. And you? Né? Então, assim, what about you é uma maneira de falar o e você, tá? Mas quando a gente fala assim, eu sou tal e você pode simplesmente falar you, né? Deixar esse you na solta, assim, hi, I'm Maria, you? E a pessoa fala o nome dela. E isso é uma introdução. Claro que isso é informal, tá? Isso que eu tô falando, extremamente informal.
Esse how have you been, how is everything é informal também, porque você tá falando isso com uma pessoa que você já conhece, né? Você não vai chegar pra uma pessoa que você não conhece e começar, como que você tem estado? Você fala, meu, você nem conhece? Então você não usa, né? Então isso é bem informal. O que eu quero dizer com informal? Que você não vai usar isso numa entrevista de emprego, tá? Você não vai chegar lá assim, hi, I'm Maria, e eu? Tipo, não. Nessa entrevista de emprego, você senta bonitinho e você fala assim, hi, I am Maria. Aí você continua falando I am. Não tem necessidade de falar hi, my name is Maria. Não tem a mínima necessidade, tá? Você pode falar o I am. Mas você só fala mais pausado e mais educadamente. Hi, I am Maria. E aí você pode falar o que você for falar. Você não pergunta, né, o nome da pessoa numa entrevista. Normalmente vocês já se conheceram. Você fala só sobre você. Então esse you, what about you, é bem informalzinho. Tipo, e você? Né? Agora numa entrevista de emprego, é você que está sendo entrevistado, então você não faz as perguntas, então você só fala, né? Se a pessoa fala assim, hi, what is your name, né? Normalmente ela já vai saber o seu nome, mas se uma pessoa te perguntar isso, você não precisa responder de my name is, você pode simplesmente falar I am e o seu nome, tá? I am Maria. E quando você vai se referir a alguma pessoa, né? Por exemplo, o meu namorado, né? No meu caso, vou colocar o Alex. Então, se eu for falar assim, hi, I'm Maria and this is Alex. Esse é o Alex. Entendeu? Então, você pode se referir assim também, né? Vamos falar um outro caso. Essa é a Joana. Então, hi, I'm Maria and this is Joanna. Tá? Então, essa é a Joana. Não precisa falar assim, ela é a Joana and she is Joanna. Não, essa. This. Tipo, essa pessoa aqui é Joana. Então, I am Maria, this is Joanna. Tá? Então você se refere assim a pessoas, não é uma maneira, não é incorreto, isso não é informal, isso pode ser formal ou informal. Então se você tá num evento chique, você pode falar assim também. Hi, I'm Maria, this is Joanna, my friend, minha amiga. Então isso é super formal também, isso é tudo muito correto, tanto faz informal como formal. Nessa frase é só a maneira de você dizer tipo mesmo, só a sua atitude na hora de falar isso. Certo? Bom, então, esse how are you, how is everything, how do you do, isso é uma frase, esse how do you do, extremamente formal, tá? How do you do significa como você está, literalmente significa como você faz, mas é tipo assim, como que estão indo as coisas, como que você é, como que você está. Então, assim, literalmente a tradução não faz sentido para o português, mas quando você pergunta how do you do, é como que você está. Mas é muito formal. Muito formal. Eu nunca me deparei com essa frase no meu dia a dia. Então isso é algo que eu já vi a ser aprendido, né, ensinado. Eu já vi ser ensinado em escolas de inglês. How do you do? Mas é muito formal e raramente você vai usar isso numa conversa no dia a dia, enfim, numa viagem que você for fazer. Então, hi, how are you? What is your name? How do you do? Essas coisas assim são menos usadas, né? Porque quando você já conhece alguém para você perguntar, e aí, como que você tá? Você usa mais os outros. Ou você usa um grande, muito, super informal, é what's up? Hey, what's up? What's up, né? Que é o nosso aplicativozinho WhatsApp. Na caso, esse é o WhatsApp, esse é assim que escreve, up, né? Tipo pra cima. É meio que um que tá pegando? E aí, beleza? Como que estão as coisas? Essa é a pergunta do WhatsApp, tá? Então, quando alguém te pergunta o WhatsApp, você fala o que tá acontecendo na sua vida. E aí, o que você tá fazendo? Normalmente fala, nada, tô de bobeira, ou tipo, tô trabalhando, ou tipo, sei lá, tô só sentada vendo filme, entendeu? O que for, tô trabalhando muito, cuidando do meu filho, o que for que você esteja fazendo, você responde no WhatsApp, né? Mas é muito comum ser respondido tipo, not much, nada demais, ou nothing, nada, né? Porque, tipo, às vezes você tá fazendo algumas coisas ali, mas não é interessante pra entrar no assunto, né? Então eu falei, not much, what about you? E você? Então esse WhatsApp, hey, what's up? Tipo, e aí, tudo bem? Como que você tá? Tá? É uma maneira bem super informal. Você não vai chegar no seu chefe, a não ser que você seja muito amiga do seu chefe e falar um what's up, né? A não ser que seja super informal a relação de vocês. Mas numa situação formal, você normalmente não vai usar isso, né? E se você quiser, tipo, perguntar, e aí, como que você está? Numa situação bem formal, você pode usar o how are you, tá? Mas é normalmente usado, não é muito usado assim. Hey, how are you? Né? Hey, how is everything? Hey, what's up? É muito mais comum no dia a dia entre amigos, né? Entre conhecidos, no meio de trabalho, assim. Agora, se você quiser perguntar de uma maneira mais formal para alguém que você não tem muita intimidade, como que a pessoa está, se você for fazer essa pergunta, você usa o how are you, tá? Daí não tem muito problema para usar.
Aí tá, então na hora de falar, eu passei muito por isso, né, pela profissão de modelo, assim, eles sempre me perguntam a minha idade. Isso é muito comum. E talvez em entrevistas de emprego também podem ser que perguntem, perguntem, né, ou em qualquer outra situação, mas se perguntarem a sua idade, você responde I am e não responde I have, tá? Em inglês a gente não tem tantos anos de idade, a gente é tantos anos velho. Então, em inglês, idade, né? Existe a palavra idade, que é age, mas normalmente eles usam age para coisas assim, tipo antiguidades, né? Não para idades de pessoas. Então, quando a gente fala assim, eu tenho 30 anos, I am 30 years old. E essa palavra old quer dizer velho. Então, literalmente isso significa eu sou 30 anos velha. Então, um bebezinho de 5 meses, how old is she? Quão velho é ela, né, o bebê? E aí a mãe, né, o pai responde, ela tem 2 meses, né? She is 2 months. She is. Ela é 2 meses. Isso tá querendo dizer que ela é 2 meses velha, né? Então, essa é uma confusão muito comum. Então, idade a gente não tem, a gente é. Em inglês, tá? Então, I am 30 years old. How old are you? Quão velho é você? E então, na hora de responder, sempre fala I am, tá? E quando você for perguntar a idade de alguém também, você fala How old are you? Nunca você pergunta How many years do you have? Que é a pergunta quantos anos você tem. Não se usa isso. How many years do you have? Se a pessoa ouviu esse How many years do you have, ela vai achar anos de quê? Tipo, de experiência no trabalho? Quantos anos de quê que eu tenho? Né? De vida, de idade, em inglês não vão te entender dessa maneira, tá? Então, em inglês você tem que perguntar How old are you? Quão velho você é, certo? Bom, agora um pouquinho de saudações de bom dia, boa tarde, boa noite. É muito comum, né? A gente vê o good morning, good afternoon. O good afternoon, pra ser bem sincera, ele não é muito usado, tá? Você não chega num lugar, hey, good afternoon, tipo, boa tarde. Não, você chega normalmente na tarde, você normalmente fala assim, hi, hello, né? Você dá um cumprimento normal, tem um bom dia, boa tarde. O bom dia, sim. O bom dia você usa, mas o boa tarde ele não é muito usado. O afternoon, ele é mais usado para quando você vai falar assim, eu trabalho durante a tarde, I work in the afternoon, I have to go later this afternoon, eu tenho que ir mais tarde, nessa tarde, tipo, mais tarde durante a tarde eu tenho que ir embora, em algum lugar assim. Então, quando você usa a palavra tarde, se referindo à tarde do dia, né, você usa afternoon. Mas normalmente quando você fala boa tarde, se você tiver que falar boa tarde, você vai usar o good afternoon. Mas ele não é muito usado, tá? Se você chega num lugar durante a tarde, tipo 3 horas da tarde, normalmente você simplesmente cumprimenta a pessoa com hi, hello, how are you, what's up? Hi, Ben, how is everything, sabe? E o good morning, super usado, né? Até o meio-dia. Good morning. E à noite, que é o mais confuso, tem os dois, né? Tem good evening e good night. O good evening, ele é boa noite, mas uma noite cedo ainda, sabe? Quando você chega no evento, tipo 7, 8 horas da noite, você tá chegando num lugar, hi, good evening, né? Boa noite, tá cumprimentando as pessoas, tá chegando. Quando você vai embora, dá um tchau, boa noite, por mais que seja 9 horas da noite, não seja muito tarde. Mas você tá indo embora, você indo pra sua casa, então você dá um good night, tá? Então, good evening quando você chega, good night quando você vai embora. Se você tá indo embora muito cedo, se você chega às 7, tá indo embora às 7h30, você não dá um good evening para ir embora. Mas você também não precisa dar um good night, você pode, desejar que a pessoa tenha uma boa noite, né? Have a good evening. Tenha uma boa noite, porque você sabe que a pessoa não tá acabando a noite pra ela, ainda tá, tipo, a noite tá começando, né? São 7h30, 8 horas. Ela ainda, talvez, fique ali até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, você pode desejar tenha uma boa noite, que nesse caso não é uma noite de dormir, né? Como é o night. Night é uma noite de dormir, de ir embora, quando as coisas estão acabando. Então, o evening é durante a noite, sabe? A parte da noite, assim, que você tá curtindo alguma coisa. Então, você pode falar, have a good evening, tenha uma boa noite quando você está indo embora.
Você pode falar o have a good night quando você está indo embora também, ao invés de good night, mas isso quando já é tarde, tá? Então o night, ele é usado na parte de noite, noitão mesmo. O evening, ele é usado para noite, tardezinha, 7, 8, 9, sabe? Começo de noite. Mas de qualquer maneira, quando você chega num evento, você fala good evening. Good evening, everybody. Tipo, boa noite todo mundo, boa noite a todos, tá? Então, quando você chega, por mais que você chegue no evento às 10h30 da noite, você fala good evening, tá? Agora, se você for embora umas 7h30, 8 horas, você pode desejar que a pessoa tenha uma boa noite. Have a good evening. Ok? Agora vamos falar das question words. E eu vou usar, junto com as question words, as frases rápidas também, né? As survivors, as frases de sobrevivência. Bom, as question words são what, which, where, when, how, who. What e which, eles são muito confundidos. Por quê? Tanto what como which significam qual. Mas somente what significa o quê. Então, o what significa o que e qual. E o which significa somente qual. Mas eu vou explicar quando que a gente usa cada uma delas. Where significa onde. O when significa quando. How significa como. E who significa quem, tá? Então, quando a gente faz uma pergunta, tipo, de onde você é? No caso de país, where are you from? Né? Where are you from? Aí eu vou dar uma dicasinha aqui, uma ensinada. Por que que a pergunta where are you from é escrita dessa maneira? Por que que tá ao contrário? Por que que o from, que traduz de, tá no final, sendo que em português é de onde você é? Por que que em inglês tá onde você é de? Primeiro que em inglês não tem base no português, não vai sempre fazer sentido. Mas uma coisa é que nada pode anteceder essas question words numa pergunta. Nada, tá? Então, de onde você é? Where are you from? Do que você está falando? What are you talking about? Então, por exemplo, com quem você está? Who are you with? Então, nada pode anteceder essas palavrinhas, tá? Então, para vocês entenderem quando eu der essas frases, por que que tá ao contrário? Essas, numa pergunta, vão sempre ser as primeiras, ok? Então, where are you from é uma pergunta muito comum. Pode ser perguntado também da mesma maneira, o mesmo significado, se a pessoa perguntar where do you come from, de onde você vem, né? Ou de onde você é, where are you from, where do you come from. Então, se alguém te fizer essa pergunta no aeroporto, ele tá querendo saber do seu país, tá? De onde você é, não literalmente de onde você está vindo. Tô vindo do portão B, tô vindo do banheiro. Não é isso que ele quer saber, ele quer saber de onde você vem, qual é a sua origem, qual é o seu país, tá? Então, where are you from and where do you come from? Essas duas perguntas podem ser usadas para perguntar a sua nacionalidade. Aí, o when when are you traveling? Por exemplo, quando você está viajando, né? Quando você pensa em viajar, when do you think of traveling? When do you want to travel? Quando você quer viajar. Então, when, quando. O who, quem, né? Quem você está vindo visitar? Who are you coming to visit? Quem você está vindo visitar? Who are you coming to visit? Ou com quem você mora? Who do you live with? Who do you live with? Tá? Então, esse who é quem. Aí, eu já vou falar do how, tá? Porque o how, ele tem variações. Mas o what e o which, eles não são tão difíceis de entender. Como eu falei, o what ele é o único dos dois que significa o quê? Então, por exemplo, o que você está fazendo? What are you doing? O que você quer? What do you want? Agora, quando eu quero perguntar qual, a diferença entre os dois é que o which, ele é qual de pequenas opções, tá? Tipo assim, qual dos dois você gosta mais? Which one of these, qual desses dois, né? Qual desses você gosta mais? Which one of these do you like best? Né? Você mais gosta e tal. Então, which one of this? Ou, por exemplo, se eu te perguntar assim, which movie is your favorite? Se eu te fizer essa pergunta, which movie is your favorite? Qual filme é o seu favorito? E eu usar o which, eu tô te dando, numa conversa que a gente tá tendo, eu tô te dando opção.
A gente tá vendo Netflix, sei lá, e aí eu tô mostrando pra você uma série, uma lista de filmes, né? Tipo, 10 filmes. Aí eu falo, which is your favorite? Tipo, tem uma lista, sabe? Tem um limite, são 10. Então, qual desses, né? Dá a entender qual desses. O what, ele é geral. Se eu te perguntar, what is your favorite movie? Né? What movie is your favorite? Quando a gente pergunta com what, tem relação, tipo assim, não tem opção. Qual do mundo, qual filme da década de 60, 50, qualquer década, qual filme é o seu favorito? Então, what, ele é geral. O which, ele é limitado, tá? Por exemplo, se você está provando alguma roupa, né, para você comprar no shopping, which dress is better? Qual vestido é melhor? Which dress is more beautiful? Qual vestido é mais bonito? Você tem opção, tá? Agora, se você chega com uma amiga, what dress do you want? Numa loja, qual vestido você quer? Meu, tem 1000 opções aqui. What dress do you want? Qual vestido você quer? Entendeu? Agora, which dress do you want? Qual vestido você quer quando você usa o which? Ele tem uma opçãozinha. É esse ou é aquele? Sabe? Entre esses 4, qual desses? Agora, o what, ele é geral. What dress do you want? Qual vestido você quer? Tipo, tem milhões de opções, tá? Então, what é geral. O which, ele é pequenas opções, tá? O how. O how, ele significa como. Então, como naquela frase, how are you, né? Como você está? How are you traveling? Como que você está viajando, né? De carro, de avião? How. Agora, o how, ele é muito usado com uma palavrinha do lado. Se tiver uma palavrinha do lado do how, ele muda muito o sentido dele, ele vira o sentido de quão. Quão caro, quão longo, quão grande, tá? Então, quando o how, ele tem uma palavrinha do lado, né? Ele pode mudar. Então, eu vou te dar exemplos. Por exemplo, uma palavra que é muito conhecida por muita gente é how much. How much. How much não significa somente quanto custa. How much significa quanto, tá? Quanto. Então, posso perguntar assim, how much money do you have, né? Se vamos estar na imigração e o cara da imigração quer saber quanto dinheiro você tá levando. Então, how much money are you bringing? Ou how much money do you have? Ele pode fazer essa pergunta, quanto dinheiro você tem ou quanto dinheiro você está trazendo. Então, how much é quanto, tá? No singular. Por mais que seja uma palavra que pode se referir a quantidades, é singular. Quanto? Quanto de dinheiro, tá? Ou quanto tempo? How much time do you have? Quanto tempo você tem? Mas não é quantos, é quanto. Agora, quantos é how many. Se eu te perguntar quantos filhos você tem, how many kids do you have? Quantos países você já visitou? How many countries have you visited? Então, how many é quantos. How much é quanto. Então, isso pode acontecer, você talvez possa ser que você use esse how many ou how much, mas o que pode acontecer muito provavelmente é usarem com você, tá? Se alguém, tipo assim, você tá pegando um táxi, né, ou um Uber, o que seja, e perguntar quantas pessoas vão no carro? How many people are in the car? Né? Quantas pessoas estão no carro? Tá? Ou how many people are coming with you? Quantas pessoas estão vindo com você? Então, eles vão usar o how many. E o how much vai ser usado quando perguntam de quanto, tá? Então, pode ser quanto custa, se você for perguntar alguma coisa, quanto custa isso? How much? How much is this? Tá? Quanto é isso? Aí também tem o how long. How long, eu vou falar dessas 3 que são as mais usadas, mais comuns. How long significa quão longo, né? De quanto tempo. Então, how long is this flight? Quanto tempo dura esse voo? Quão longo é esse voo? How long do I have to wait? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Quão longo o tempo que eu vou ter que esperar, tá? Então, quanto tempo eu vou ter que esperar? How long? Então, você pode usar o how long para se referir a tempo, né? Ou você pode usar how much time. Então, tanto faz. Mas o how long ele é uma coisinha só, já dá para entender. This was a very long flight. Esse voo foi muito longo, né? Mas no sentido de durou muito tempo, não de longo de comprido, de duração. Então, você usa o how long quando está dizendo de muito tempo, quanto tempo. E o how much quando é só quanto. E o how many quando é quantos. Ok? Então, essas são as question words.
Agora, umas frases prontas que vão te ajudar se você tiver uma viagem marcada ou simplesmente vão te ajudar a entender formação de frases, tá? Então, quando você pede uma ajuda, eu vou explicar uma coisa. Quando você fala help me, o help e o me, eles dão um ar de desespero. Tanto que a gente vê em filmes, né? Help me, tá? Socorro, help, socorro. Então, o help me, ele dá um ar de desespero, tá? A não ser que você esteja desesperada numa situação, você pode falar, can you help me? Para uma pessoa, você pode me ajudar? Lembra do can que eu falei na segunda aula? Can you help me? Você pode me ajudar? Agora, se você usar can you help me out, aí é tipo, você pode me dar uma ajuda? Entendeu? O help me, ele é mais desesperador. Can you help me? Você me socorre, sabe? Agora, can you help me out? É tipo, você dá uma ajuda. Então, você pode estar precisando de ajuda em várias situações. Você pode estar no aeroporto meio perdida, você pode estar escrevendo, né, o papelzinho da imigração, que muita gente pede ajuda para fazer isso. Você pode estar no meio da rua, meio perdida, você pode falar com um taxista, milhares de situações. Então, quando você pede uma ajuda, é melhor você usar o help me out. O help me out, ele é uma ajudinha. Então, não é tão desesperador, tá? Então, can you help me out? Could you help me out? Would you help me out? Would é, você me ajudaria, né? Ele faz esse iria. Você me ajudaria? Would you help me out? Could you help me out? Can you help me out? Tá? Então, todos aqueles aqueles modal verbs, você pode usar aqui. Can you help me out? Could you help me out? Would you help me out? Will you help me out? Você pode usar esses. O deve você não usa, tá? Você não vai falar assim, você deve me ajudar, né? Deveria você me ajudar? Você não usa o deve. Mas o pode, poderia, ou você me ajudaria, né? Você pode me ajudar. O will, ele é um futuro, mas ele é um futuro assim, você me ajuda, né? Meio que assim, você tá pedindo ajuda já, afirmando que a pessoa vai te ajudar. Will you help me out? Tipo, você me ajuda aqui? Então, o will tem essa função. Então, você pode usar qualquer uma dessas, tá? Can you help me out? Could you help me out? Would you help me out? Will you help me out? Quando você tá precisando de uma ajuda. Você me ajuda. Agora, quando você agradece pela ajuda, thanks for the help. Help é ajuda. Agora, quando você pede um help, você tá pedindo um socorro, tá? Tá pedindo uma ajuda desesperada, tá? Então, tipo assim, I need some help. Tipo, tá, eu tô, tipo, isso pode te traduzir, eu preciso de ajuda, mas é muito mais desesperador, tá? Se alguém te roubou, se você perdeu sua bolsa, perdeu seu celular, você pode gritar, I need help, eu preciso de ajuda, que é um socorro, né? Agora, quando você precisa de uma ajudinha pra fazer alguma coisa, use o help me out, tá? Então, agora se você vai agradecer, thanks for the help, ou thanks for helping, tá? Thanks for helping, ou thanks for the help. Então, obrigada por ajudar, obrigada pela ajuda, tá? E bem rapidinho, eu só usei o help no ing aqui, helping, porque o for, ele é uma preposição. Isso é uma regra que depois de preposição, o verbo tem que estar no ing. Então, thanks for helping, ou thanks for the help, tá? Obrigada pela ajuda, obrigada por ajudar. Aí você pode também estar precisando de outras situações, como você pode estar precisando ir ao banheiro e você não sabe onde é o banheiro. Banheiro em inglês é um tópico que eu quero falar, porque existem 4 formas de falar banheiro em inglês, pelo menos 4 que eu tô lembrada, tá? Bathroom, né, que é o mais comum, que todo mundo mais conhece, bathroom, washroom, ladies room and restroom. Então, esses 4. O bathroom, eu quero que vocês entendam que room traduz sala, tá? Então, sala é tipo assim, living room, né? A sala de estar, literalmente. Bedroom é a sala da cama, que é onde a gente dorme, né? Quarto. E bath significa banheira. Então, bathroom é a sala da banheira, que é o banheiro, tá? Eu só faço essas traduções pra gente poder entender bem de onde que vem as palavras, da formação e tal. Então, quando você tá num restaurante, você não pede pra ir no bathroom, porque não tem um banheiro, não é o lugar onde você toma banho. Bathroom é o lugar onde você toma banho, tá? Então, se você tá na casa da sua amiga, você pode falar, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Eu posso ir no banheiro? Porque você sabe que ele é um banheiro mesmo, um banheiro completo, né? Se for um lavabo, você pode falar washroom. Wash significa lavar, né? Então, a sala que lava. Não, então, vai ser o lugar de lavar, que você não vai tomar banho, você simplesmente vai dar uma lavadinha, se lava, né? Lava a mão, enfim, lava o rosto, washroom,
tá? Então, the washroom é lavar. Aí, lembrei de mais uma aqui, tem o toilet. Toilet, literalmente toilet, é vaso sanitário. Então, se você for perguntar, where is the toilet? Onde é o banheiro usando toilet? Dá a entender que você vai querer fazer um xixi, um cocô. Então, toilet é vaso sanitário, tá? Então, você está perguntando onde está o vaso sanitário. A pessoa vai te entender. É como se você perguntasse onde estão os sanitários, né? Que a gente faz essa pergunta em português, onde está o sanitário? Mas, dependendo do lugar que você tiver, não é muito apropriado falar toilet, tá? No avião você até pode usar toilet, porque só tem um vaso ali, né? Não tem mais nada, não dá pra fazer mais nada ali, né? Mas é toilet. Então ali você até pode usar. Agora num restaurante, num lugar mais chiquezinho, num aeroporto, você não usa toilet. Aí tem o restroom e o ladies room. O mais educado, melhor em todas as situações é ladies room. Ladies room é um banheiro feminino, né? Que eles não usam, né, muito ladies ou feminino, masculino, eles usam ladies ou men's room. E eu falei aqui só de ladies, tem o men's room também, tá? Então, ladies room, men's room, tá? Men's room é o banheiro masculino e ladies room é o banheiro feminino. Então, se você está num restaurante, você precisa ir ao banheiro, você pode pedir para usar o men's room, que é o banheiro masculino, né? Ou o ladies room, que é o banheiro feminino. Isso em qualquer lugar, você tá num evento, você tá num teatro, tá num shopping, né? Em lugares que tem essa separação de banheiro feminino e banheiro masculino, tá? Em lugares mais públicos que tem essa diferença, aí você pode usar. Só que isso é super educado, tá? Se você tá numa rua, no meio de um povão, assim, você fala ladies room ou men's room, vai ficar meio metido, sabe? Porque é uma coisa mais selecionada. Então daí você pode usar restroom, washroom, sem problema. Bathroom, dentro de casa. Bathroom só usa dentro de casa, dentro da casa do amigo, beleza, bathroom ok, dentro de casa, tá? Onde você toma banho. Então, onde você quiser, tipo, usar o banheiro, sim, mas não tomar banho, né? Você usa ou restroom, né? E restroom e men's room, ladies room, eles são muito parecidos. Você pode usar eles intercaladamente, sem problema nenhum. Mas o ladies e o men's, ele é mais educado, é o mais formal de todos. Então é o melhor para você usar em situações mais sérias, tá? Em eventos, né? Em festas, em coisas mais chiques, vamos dizer assim, sabe? Você usa mais apropriado usar o ladies ou men's room. Restroom você pode usar em lugares mais públicos, né? Em restaurantes, aeroporto, coisas que não tem muito, né? Tipo, não precisa ser chique, você não precisa falar extremamente formal. Mas o ladies e o men's, eles são mais formal, tá? Então, na hora de pedir para ir ao banheiro, né? Ou falar que precisa ir ao banheiro, você pode usar I need to use uma dessas. Eu vou falar bathroom agora, tá? I need to use the bathroom. I want to use the bathroom. I have to use the bathroom. I would like to use the bathroom, tá? Então, esse usar, né? Usar o banheiro, né? Eu gostaria de usar o banheiro. Você pode falar go também. I would like to go. I would like to go. I have to go. I need to go. I want to go. Eu quero ir, eu preciso ir. Tudo bem também, isso tanto faz. Uma coisa só que é importante, depois de need, de want, de like e de have, tem que colocar to, tá? Então, eu preciso falar com você. I need to talk to you. Eu quero falar com você. I want to talk to you. Eu gosto de jogar bola. I like to play ball, tá? Então, eu tenho que ir embora. I have to go. Então, have, like, need e want, você tem que usar o to logo em seguida, certo? Bom, eu dei algumas situações, né, principalmente de ajuda, né, de help e de usar o banheiro, que é muito comum, de frases que podem ser que perguntem pra vocês de onde você é, quantos anos vocês têm. E tem uma também que é muito usada, né, obviamente. Eu quero te fazer uma pergunta, posso te fazer uma pergunta? Esse fazer uma pergunta em inglês. Can I ask you a question? O ask, ele significa pedir ou perguntar. Então, can I ask you a question? Eu posso te perguntar uma pergunta. Mas em inglês é assim que se fala. Então, can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta, tá? I would like, eu gostaria, I would like to ask you a question. Can I ask you a question? Could I ask you a question?
I want to ask you a question. I need to ask you a question. I have to ask you a question. Então, te fazer uma pergunta é ask a question, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê então no próximo e último vídeo desse curso.